Como usamos a mentira para desculpar os nossos pecados. Se você não for sincero consigo mesmo, se você não tiver o desejo de realmente crescer em Deus e de encontrar a verdade, você estará preso aos seus pecados para sempre. Porque essa é a linguagem bíblica em relação aos nossos pecados. Os nossos pecados nos prendem. Paulo fala que nós éramos escravos do pecado. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui. Salmo 36 ainda, que está descrevendo quão maligno é o ser humano. E eu quero continuar falando um pouco sobre isso, eu falei ontem, e vou continuar. Verso 3, ó. Salmo 36. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ontem eu falei sobre isso. Primeiro vem a mentira, depois vem a prática do mal. As nossas práticas, elas vêm depois de um pensamento errado e de mentiras que nós vamos dizendo para nós mesmos. Eu quero falar um pouquinho mais sobre como que a psicologia ainda tem exercido tanta influência sobre nós. Tem um livro chamado O Livro da Psicologia que conta o desenvolvimento da psicologia ao longo da história. E é um livro pagão, que defende a psicologia. E ele diz o seguinte, logo no começo, o autor: a psicologia está em todos os lugares. E está mesmo. É impressionante como mesmo você, sem nunca ter lido, você é influenciado por essas ideias. O tempo inteiro. É impressionante. É impressionante como que hoje, por exemplo, eu tenho que falar para crente que a ansiedade é pecado. Porque eles não veem como doença. É impressionante. Depressão também. Não, é doença também. Isso é uma mentira. Isso é um absurdo. É um absurdo. Gente, assistam o documentário, pelo amor de Deus, eu imploro. Psiquiatria, a indústria da morte. Eles vão dizer, vão mostrar ali que tudo essas teorias de desequilíbrio químico não tem base nenhuma. O manual que descreve as doenças mentais é o DSM. Eles explicam, não há critério algum. É muito interessante o documentário porque eles mostram os próprios psiquiatras dizendo, eles não têm um critério para definir isso. Qual que é o critério? Os psicólogos dizem, vocês acham que isso aqui é uma doença? Então é. É exatamente assim. Com base em voto. Vê se isso tem a ver com ciência. É um absurdo. Mas, por exemplo, a depressão. A depressão. Eu contei aqui para vocês, eu tenho um vídeo sobre isso, depressão é doença, onde eu conto sobre um dado recente, um estudo recente, falando que não tem comprovação nenhuma que tristeza tem a ver com baixa de serotonina. Não tem, mas claro que não. A tristeza é uma coisa imaterial, não está presente no físico. Isso é um absurdo. É claro que você ficando triste, o seu corpo pode sentir isso, mas está vendo? Primeiro vem a questão emocional, que é uma coisa da alma, e a alma não pode ser levada para o laboratório, porque é imaterial. O laboratório trata de coisa física. Medicina é ciência porque trata de coisa física. Psicologia não é ciência, porque trata da alma. E a alma não é física. Oh, meu Deus, é triste isso. Como que as pessoas acreditam nas coisas sem questionar. Mas, enfim, eu fiquei triste por muito tempo. Uma tristeza profunda e não sabia por quê. Aí, tá vendo? Aí já é doença. Você não sabe por quê, tá vendo? Não. Eu vou explicar isso no meu curso sobre esse assunto, né? A culpa é do meu corpo. Como que nós somos complexos, muitas vezes nós nem notamos por que a gente está triste. Mas sabe o que me manteve? Que eu falei assim, eu não vou entrar no quarto aqui, vou ficar chorando ali, porque eu tinha família, eu tinha minha igreja, eu pensava neles. Então, o que me livrou? O amor. Até que eu também consegui entender, puxa, era inveja, era arrogância, era ingratidão. Todos esses sentimentos estavam me levando a um estado de tristeza profunda. Era pecado. Mas, se eu viesse e falasse, não, eu tô doente. E aí, então, eu podia mascarar o meu egoísmo. Tá vendo? Ó, primeiro, mentira, depois a prática do mal. E aí, e a minha família, que precisava de mim? E a minha igreja, que precisa de mim? Meus irmãos, meus filhos, como que eu ia fazer? Então, muitas e muitas vezes, as pessoas escondem a sua fraqueza, escondem o seu egoísmo, por exemplo, chamando de doença. E é o que o salmista está dizendo. Primeiro engano, depois uma prática incorreta. Prática incorreta. Hoje ninguém mais é pecador. Hoje está todo mundo doente. Todo mundo tem um transtorno, uma síndrome. Ou então, meu ambiente me fez assim, é o meu temperamento, tem essa mentiraiada da teoria dos temperamentos, já fiz um vídeo aqui sobre isso.
Eu não estou negando que a gente é diferente. Eu tenho 4 filhos. Eu vejo como que eles são diferentes. Somos diferentes. Mas eu digo, a teoria dos 4 temperamentos não tem base nenhuma, nem filosófica, nem científica. E só serve para que as pessoas deem desculpa para pecar. Ah, eu sou sanguíneo, por isso que eu explodi. É só para isso, não tem mais nada. Eles dizem que não, não, é para ajudar. Não, é só para isso. É só para isso. Então não tem mais ninguém pecador hoje no mundo. Ou alguém está doente, ou tem um transtorno, ou eu nasci assim, é o meu temperamento. Ou é o meu ambiente, foi minha mãe, foi, sabe? Ninguém tem culpa mais. Agora eu lembro de Davi. Davi, ele peca e ele diz assim, ó, eu pequei. Ele não fala foi a Betseba, não, a culpa é minha. Eu já aconselhei muitas pessoas, por exemplo, pornografia. Ah, eu tô vendo porque a minha mulher não comparece. Eu falei, não, mentira. A sua mulher pode ser um ambiente de tentação. Ela está sendo uma tentação para você ao não comparecer. Pode ser. Mas vai por mim, você pecou porque você quis. E aí já falei várias vezes com pessoas assim, passando por isso, né? E elas dizem, não, não, é minha mulher, a culpa é dela. Eu falei, não, é sua. Ok. Eu falei, tá bom. Tá bom. Espero que um dia você possa perceber. Passa algum tempo, essa mesma pessoa volta e fala, a culpa era só minha. A minha esposa está comparecendo. Domingo à noite tivemos uma noite linda. E logo na segunda eu fui lá ver pornografia. E eu me lembrava das suas palavras, pastor. Você dizendo, olha, no final a gente peca porque quer. Minha esposa havia me satisfeito, me alegrado no domingo à noite. Mesmo assim na segunda eu vi o que não deveria ver. É verdade, há vários e vários ambientes que se tornam uma tentação muito grande. Mas no final, nós somos frutos de nossas escolhas. O nosso corpo não é responsável pelo nosso pecado. Nossos pais não são responsáveis. Nosso ambiente não são responsáveis, não é responsável. Nós pecamos porque queremos. Se você não entender isso, você vai ficar a vida inteira sendo escravizado pelo seu pecado e pela mentira que você conta para si mesmo. E tem um monte de gente mentindo para você, que é o diabo dizendo, não, você não está pecando. Não é pecado. Lembra o diabo, a serpente? Lá no Éden, ele fala isso para você o tempo inteiro, por meio de filósofos, por meio da psicologia, por meio de falsos pastores, o tempo inteiro dizendo para você assim, você é um coitadinho, você é uma vítima, você não é um pecador. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Então, se você quer mesmo andar em liberdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é isso que Jesus disse? Conhecereis a verdade? Então você precisa ouvir pregação bíblica a cada dia mais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, rogamos que o Senhor nos guie por meio da tua santa e bendita palavra. Ó Deus, livra-nos do mal, guia-nos a cada manhã, guia-nos a cada manhã, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que não sejamos enganados por nós mesmos, que não venhamos a ficar dando desculpa para os nossos pecados, mas que possamos assumir os nossos erros. É isso que precisamos para que possamos ver a bênção do Senhor nas nossas vidas, para que sejamos bênção na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos, que a graça do Senhor seja conosco e que sejamos luz onde estivermos. Nós oramos em nome de Jesus. Gente, o que eu ensinei para vocês aqui, puxa, é tão importante essa convicção de pecado, é isso que o Evangelho leva. Mas a psicologia, as vãs filosofias têm tirado isso, tem tornado o Evangelho até inútil. Por quê? Porque ninguém tem pecado mais, e o Evangelho começa com arrependimento de pecado. Então, não ouçam essas vozes. Creia no Evangelho, ele é o poder de Deus para a sua salvação e ele começa te convencendo de pecado. E a pregação genuína do Evangelho, uma boa igreja, te convence de pecado sempre, porque daqui a 10 anos você vai precisar ouvir sobre pecado. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.